Olá a todos, hoje é dia 13 de outubro de 2019, meu nome é Gilmar e eu estou aqui com mais um vídeo para comentar as principais notícias da semana. Eu queria começar comentando o acidente ambiental do Nordeste, que é o vazamento de petróleo. Até agora não se tem efetivamente, pelo menos não foi divulgada efetivamente a origem desse petróleo. A suspeita é que esse petróleo seja de origem venezuelana, no entanto, não se sabe as causas que levaram ele a aparecer nas praias do Nordeste. Não se sabe se foi acidente, vazamento, sabotagem ou alguma imprudência de algum navio petroleiro. Estão juntos na investigação a Polícia Federal, a Petrobras e o IBAMA, primeiro, para confirmar a origem do petróleo e segundo, o que motivou esse derramamento, se foi criminoso ou acidental. O que é interessante nesse acidente, que é grave, está deixando sequelas terríveis ali no Nordeste, ainda que o governo federal tenha tomado a iniciativa de buscar limpar, então já foi recolhido vários litros de petróleo, no entanto você não vê nenhum presidente francês dizer que o Brasil não está cuidando do meio ambiente. Você não vê a Greta, a ativista ambiental sueca, questionando esse acidente ambiental. E por que isso? Primeiro, porque não é na Amazônia, então não tem o componente político aí. Segundo, esse petróleo pode ser de origem venezuelana, então você estaria tendo que criticar um país socialista, uma ditadura socialista. Então percebam como as questões políticas estão intimamente envolvidas na questão ambiental. Na verdade, se usa do ambientalismo por interesses políticos. Tá? Então, François Macron é uma farsa. Ele, na verdade, estava defendendo interesses dos agricultores da França, como eu já disse em alguns vídeos passados. A Greta, a mesma coisa, é uma fraude. Ela fala aquilo que mandam ela falar. De qualquer maneira, o Brasil está tomando a iniciativa, está fazendo a coisa certa, está tentando conter os vazamentos e está investigando para ver quem é o responsável. Para irmos encerrando, eu queria comentar um pouco a crise política que se abriu no PSL a partir das declarações do presidente Bolsonaro, numa conversa que ele está fazendo sempre, né, ali no Palácio do Planalto, onde ele acaba encontrando pessoas ali populares e está sempre a imprensa ali. Aí veio um filiado do PSL de uma cidade do Nordeste, não me lembro qual, falou assim: olha, eu sou aí candidato do PSL e tal, estamos aí com o Bivar. E ele falou assim: olha, o PSL, esquece o PSL, o Bivar está queimado. Isso abriu um debate, o presidente vai sair do PSL, quem vai ficar no PSL, o que é o PSL, como é que vai ser o PSL. Isso acabou gerando esse debate que talvez seja desnecessário nesse momento. Mas de qualquer maneira esse debate se abriu. E é interessante a gente notar qual as causas dele. Então a gente tem acompanhado, eu acompanhei aí dessa semana, vários analistas falando que a crise que se abriu no PSL é por conta do dinheiro que o PSL vai receber do fundo partidário e do fundo eleitoral. Né? Vamos recapitular, né? Tem direito a receber um valor que não é pequeno de fundo partidário para manter o partido, para fazer aluguel de sede, ajuda aos diretórios, etc. E além disso tem o chamado fundo eleitoral, que é para custear as campanhas eleitorais. O PSL, antes da eleição e da filiação do presidente Bolsonaro, era um partido que tinha 4 deputados federais, salvo engano. Era um partido chamado nanico, sem nenhuma perspectiva. Com a entrada do presidente, esse partido dá um salto e é o partido hoje com a segunda maior bancada no Congresso Nacional. Portanto, ele salta do ponto de vista da importância política e dá um salto no recebimento dos recursos, porque a divisão dos recursos é feita basicamente pelo número de deputados federais. Então o partido vai ficar milionário, de repente. Então há uma discussão se é a gestão desse dinheiro que está em risco ou em discussão. Certamente é. Também está em discussão os problemas do PSL, né? Quer dizer, o PSL é um partido que não tem uma identidade ainda. E essa identidade precisa ser construída. Então, como é que você faz isso? Como é que você
toma as decisões do partido, né? A tradição dos partidos políticos brasileiros é uma tradição muito centralizada. O presidente do partido praticamente é dono do partido. Então isso gera um certo conflito. Mas o que está por trás, na minha opinião, realmente, é a falência do modelo. Nós temos um modelo político partidário no Brasil que está falido. É fundamental que se faça uma reforma política. Essa reforma política, na minha opinião, tem alguns pontos que são essenciais. Primeira coisa, você tem que acabar com fundo partidário e fundo eleitoral. Um partido político é uma entidade de direito privado. Pessoas se reúnem com as mesmas ideias e resolvem formar um partido político. Não faz nenhum sentido que esse partido seja sustentado pelo poder público. Porque eu posso ter uma preferência ideológica. É justo que essa preferência se traduza em eu ou me filiar a um partido ou ajudar financeiramente o partido da minha preferência. Não faz sentido que eu ajude um outro partido que eu não tenho identidade ideológica. Mas no Brasil, todo cidadão brasileiro, quer queira, quer não, financia um partido que ele tem simpatia ou não. Então eu não gosto do PT, mas ajudo a financiar o PT com os meus impostos. Eu não gosto do PT, mas custeio a campanha do PT com os meus impostos. Isso é absolutamente inaceitável, então precisa acabar com isso. A primeira coisa é acabar com o fundo eleitoral, fundo partidário. O partido tem que ser sustentado pelos seus filiados, pelos seus eleitores, pelos seus simpatizantes. Outra coisa, precisa acabar com o TSE e os TRS. Ter um órgão estatal ligado ao sistema judiciário somente para controlar partidos políticos é gastar dinheiro público. Você pode criar um órgão estatal para organizar a eleição, mas isso é muito simples. Agora, você pega, por exemplo, o TSE. Às vezes ele demora 4, 5, 6 anos para julgar um caso. Então você tem prefeito aí que cumpre o seu mandato, toma as decisões e depois lá na frente o TSE julga que o prefeito não podia ter assumido o cargo porque cometeu alguma irregularidade. Nós já tivemos casos de senadores que cumpriram todo o seu mandato. Quando termina o mandato, vai lá o TSE e diz: ele não podia ter sido eleito porque ele cometeu um crime eleitoral. Qual é o sentido de ter um órgão desse? Nenhum. Vamos lembrar do julgamento da chapa Dilma Temer, que ficou até conhecido, pela expressão, uma expressão chocosa, mas de que a chapa foi absolvida no julgamento do TSE por excesso de provas. Então não faz sentido manter esses órgãos. Nos momentos eleitorais, a justiça julga os casos eleitorais. Terminou os julgamentos, não tem sentido ter uma infraestrutura dessa. Isso é dinheiro público jogado fora. Além do que, é um controle desnecessário da política brasileira por um órgão judiciário. Não faz sentido. Outra coisa, um partido político, para ele se legalizar junto ao TSE e, portanto, ter o direito de participar das eleições, é uma burocracia tremenda. Isso precisa acabar. Um partido político reúne um número de pessoas, registra em cartório: olha, nós somos um partido, pronto, está liberado. Deixa disputar a eleição. Mas aí vai aumentar muito a quantidade de partidos? Não vai não, gente. Sabe por que não vai? Porque se você acabar com o dinheiro público, o partido ele vai existir somente se for um partido ideológico. Ter partido político no Brasil é um grande negócio. Se você é presidente de um partido, você tem um grande negócio na mão, porque você vai dominar esse partido. Você vai ser dono dele. Consequentemente, dono dos recursos que esse partido vai receber. Isso é uma distorção terrível da política. Então, o partido quer se legalizar? Legaliza. Vai ter um partido do Estado, vai ter um partido regional, não tem problema. Desde que ele não receba dinheiro público. E aí, se ele existir, se ele crescer, se ele se transformar em um grande partido, vai ser por mérito. E não porque tem dinheiro público na jogada. Então, acabar com esse negócio de registro no TRE. Aliás, acaba com o TSE e acaba com esse negócio de registro político. Você só tem que registrar no ato da candidatura. Então, na candidatura vai ter eleição. Partido A tem tantos candidatos, pronto, acabou. Coloca lá na urna eletrônica e tudo mais, sem nenhum problema. Outra coisa, precisamos também aceitar a necessidade de candidaturas avulsas. Existem personalidades públicas, pessoas que têm projeção
que independe do partido. Então não faz sentido amarrar essa pessoa a um partido político. Hoje no Brasil, para você ser candidato, você necessariamente tem que estar filiado a um partido político. Se eu quiser votar em alguém porque eu acho que essa pessoa tem a contribuir com o país, às vezes eu não posso. Se o partido não autorizar essa candidatura, essa pessoa não vai concorrer. Não é a solução para tudo, mas eu acho que a gente tem que abrir espaço para aquelas pessoas que não se identificam com nenhum partido e querem concorrer, querem participar do processo eleitoral. Talvez, é possível refletir dessa maneira, o próprio Bolsonaro seria eleito mesmo não estando filiado a nenhum partido. E isso talvez para ele fosse melhor. Por fim, o sistema de voto que nós temos. O voto para vereador, deputado estadual, deputado federal, é o chamado voto proporcional. Para vereador, então, a coisa não é tão grave, porque às vezes você se concentra numa região do seu município e faz ali a sua base eleitoral. Mas para deputado estadual e para federal, as eleições ficam muito caras. Porque, por exemplo, em São Paulo, nós elegemos 70 deputados federais. O cidadão, para ser eleito, ele precisa ter mais de 200 mil votos para garantir sozinho, né? Então é muito difícil e sai muito caro. Então talvez, isso é uma questão que eu estou pensando há bastante tempo, criar o sistema do voto distrital misto. E o que seria o voto distrital misto? Você pega metade dos candidatos, né, das vagas. Então São Paulo, por exemplo, tem 70 vagas para deputado federal, 35 dessas vagas são eleitos no voto distrital. Então você vai dividir o estado de São Paulo em 35 distritos e cada partido que quiser vai lançar um candidato por distrito. Então você vai juntar um distrito que, por exemplo, poderia ser Osasco, Carapicuíba, Barueri, Jandira e Itapevi. É um exemplo apenas, que é a região que eu moro. Um candidato vai disputar naquele distrito. Quem for o mais votado está eleito do distrito. Um outro distrito que pegaria Presidente Prudente, aquela região da fronteira ali com o Mato Grosso do Sul. Cada partido lançando um candidato. O mais votado está eleito. Então você teria candidatos muito próximos ali da sua região que precisaria prestar conta diretamente para o seu eleitor. Mas é claro, nós temos candidatos que são mais amplos que um distrito. Então, pegando o exemplo da eleição passada, nós tivemos o Eduardo Bolsonaro, que foi o candidato mais votado, então não faria sentido restringir ele a um distrito. A própria Joyce Hasselmann também foi muito bem votada, não faria sentido reduzir ela a um distrito. Por isso o sistema misto, então metade por distrito e metade proporcional, definido de acordo com o interesse. Então você tem um candidato que é forte num distrito, ele vai concorrer pelo distrito. Um candidato que tem uma projeção mais ampla concorreria pelo modo proporcional. O fato é que o nosso sistema político partidário está falido e por isso gera essas distorções, por isso gera esta crise que se manifestou nessa disputa aí dentro do PSL. Teve até o Major Olímpio que deu uma entrevista na Folha de São Paulo criticando o Eduardo Bolsonaro. Então a estrutura está falida. Se não mudar essa estrutura, essa crise vai ser eterna. Só para não deixar de mencionar, eu preciso ressaltar que fiquei sabendo hoje que a senhora Ana Carolina Jatobá, que está presa por ter matado a Isabela Nardoni, junto com o pai da criança, é um crime bárbaro, vai ter o direito à saidinha da prisão. E que saída que é? A saída do Dia das Crianças. Olha que maravilha, ela matou uma criança que na época tinha 5, 6 anos aproximadamente, e ela vai ter direito à saidinha pelo Dia das Crianças. A mesma coisa da Richthofen, né? A Suzane Richthofen, que tem direito à saidinha para o Dia das Mães, é ela que contribuiu, que foi a arquiteta da morte dos pais. Bom, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, deixem seu like, deixem seus comentários, inscrevam-se no canal e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!